nós precisamos do planeta, mas o planeta não precisa muito de nós. Eu se calhar sou um bocadinho tendenciosa. Estás super à vontade, vai ser ótimo. Vamos, mas não vamos sozinhos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do videocast ESG+, um programa onde falamos sobre os princípios do ESG, os seus temas, os seus desafios, com uma abordagem pragmática sobre as responsabilidades e as oportunidades para as organizações. Hoje vamos falar sobre aquele que é talvez o mais mediático das vertentes do ESG, o E, da Environmental. Para falar um pouco sobre esta vertente, tenho comigo a Daniela Amorim, Manager de ESG da KPMG Portugal. Olá Daniela, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigada eu pelo convite, ainda por cima para falar de ambiente, que é a minha grande paixão aqui dos ESG. Portanto, estás super à vontade para falar sobre isso. Ótimo, então vai ser ótimo. Eu começo já por te perguntar, quando nós falamos em ESG, o mais natural é que este pilar do ambiente, não é? Seja muitas vezes o foco, ou seja, não só do mesmo das empresas, mas da própria sociedade, das próprias pessoas, focam-se muito neste I do ESG. Como é que tu vês essa priorização? Achas que é positiva? Achas que depois pode prejudicar, pode ser prejudicial também para o próprio desenvolvimento de medidas nesta área? Eu se calhar sou um bocadinho tendenciosa. Eu sou engenheira do ambiente de formação, portanto eu comecei a trabalhar o I já lá atrás. Acho que é o tema que está na ordem do dia, no foco das pessoas por um detalhe. É o tema que hoje em dia as pessoas vão trabalhando, vão começando a sentir. Há muitas notícias sobre o tema. Há uns anos, por exemplo, estou-me a recordar mais ou menos nos anos 2000, houve um choque muito grande na parte social quando se começou a falar do trabalho infantil. Portanto, começou a ser mediático, começou a aparecer na televisão, falou-se muito de trabalho infantil e as pessoas começaram a ficar atentas. Mas cada vez mais está a falar do planeta, porque há vídeos, porque há séries, porque toda a gente tem acesso a isto, e depois temos um detalhe que são as nossas crianças que levam este feeling, esta educação também nas escolas e que vão passando aqui de um lado para o outro. E a verdade é que aqui o ambiente, ou seja, o nosso planeta Terra, na verdade é quem sustenta tudo isto e todas as práticas e todas as iniciativas, e eu acho que faz algum sentido ele sim ser aqui um foco, não descurando os outros, sim, mas acho que é aqui um foco bastante importante e bastante desafiante enquanto empresas, enquanto pessoas, enquanto colaboradores, que nós temos que fazer. Ou seja, o próprio mediatismo que existe, como tu dizes, séries, programas, que a verdade é que temos visto muito um sem número de iniciativas sobre o ambiente, que é positivo, mas a verdade é que esta área de ambiente, esta área do I, tem vários pontos importantes, não é? Ou seja, temos, por exemplo, as emissões de carbono, a produção de resíduos. Achas que estes dois, em particular, são os temas prioritários nesta vertente do environmental? Eu acho que é difícil nós definirmos dentro do tema ambiental qual é que são os prioritários, porque eu acho que depende do nosso contexto. Vou dar um exemplo, por exemplo, pensando agora, se formos olhar para o Brasil, o que está acontecendo no Brasil com as inundações, as pessoas automaticamente, as organizações, daqui a um tempo, quando as coisas voltarem a começar a entrar na normalidade, vão estar muito focadas nas alterações climáticas e automaticamente vão focar-se nas emissões. Mas se calhar se estivermos a falar noutra geografia, onde, por exemplo, tenhamos uma comunidade ou empresas ou pessoas até que vivem junto de zonas de tratamento de resíduos, ou aquelas notícias e imagens que nós também vemos de outras geografias que não é Portugal, que temos as lixeiras a céu aberto, vão-se focar nos resíduos. Mas, por exemplo, se nós tivermos uma atividade relacionada, sei lá, com a agricultura, vão estar muito focados na disponibilidade da água, porque a seca é uma realidade, é uma coisa que afeta. Portanto, eu acho que isto, dependendo dos setores, nós vamos tendo aqui abordagens diferentes, mas dentro desses dois, as emissões são efetivamente um foco global. Ou seja, se eu tivesse que dentro do ambiente pegar num tema que todas as empresas falam, são as emissões. E nós compromissos globais muito claros sobre as emissões, não é? Porque há compromissos globais, porque há conferências mundiais a falarem disto, há pactos com os países, e mais do que isso é nós olharmos aqui para a regulamentação que está a acontecer e que neste momento está a chegar aos setores todos. Por exemplo, vou pegar num exemplo concreto. Nós temos vindo a falar e temos vindo a trabalhar com empresas das áreas dos transportes que estão a ser taxadas pelas taxas que se chamam CTS, são as taxas de carbono, que, por exemplo, os produtos que vão passar a fazer porto marítimo noutros países vão passar a ter uma taxa de carbono acrescida. Mas, na verdade, esta taxa de carbono não vai ser paga nem pelo governo nem pelas empresas. Vai ser
paga pela pessoa que no final do dia Conta vai ao todos. supermercado comprar um iogurte. Ok. Porque a taxa vai ser diluída, ou seja, vai ser imputada ao cliente. E o que é que se fala sobre estas taxas? Por exemplo, para fazer aqui um paralelismo no ESG, nós estamos focados aqui no e a tentar recuperar as questões das alterações climáticas, não ultrapassar 1,5 graus, mas por outro lado, isto tem um impacto social. Ou seja, será que a nível de sociedade as pessoas vão estar prontas para responder a este desafio? Produtos mais caros, em geografias com mais dificuldades, por exemplo, se estivermos a pensar nas exportações de Portugal para a África, portanto, quem vai ter este custo serão as pessoas em África, portanto, será que estamos aqui a falar de uma medida que não vai ter outros impactos a nível do ESG? Mas claro que, estando a falar do é uma medida importante, porque eu costumo dizer, porque é que se fala tantas alterações climáticas de 1,5 graus? O desafio que eu lanço às pessoas é, pensem, que posso lançar a ti, João. Claro, vamos a isso. Como é que tu te sentes com 1,5 graus a mais no teu corpo? Sim, no meu corpo. No meu corpo, Se tivesse 1,5 graus a mais. sinto-me mais quente, se caso com Febre. Com febre, provavelmente. Febre. Sim. Pronto. Se nós com 1,5 graus nos sentimos com febre, ficamos doentes. Há pessoas que ficam doentes, ficam de cama. Isto é o cenário do nosso planeta. Portanto, sim, mas como é nós interessante sentimos pôr o em nosso contexto, corpo, realmente. Sim, nós pensamos exatamente. 1,5 graus não é assim tanto, se calhar, não é? Mas Mas pensando 1,5 em graus contexto, é nós muito. põe-nos de cama. Verdade. Portanto, agora pensamos num 1,5 graus no planeta, a mesma situação, os mesmos ecossistemas, a mesma biologia, as espécies com as mesmas células que nós, portanto vamos pensar quase como se estivéssemos todos doentes. E daí o foco e a importância disto. E eu gosto de dar este exemplo porque acho que traz muita realidade ao exemplo. Só que por outro lado, depois temos que conseguir também nivelar, conseguir pensar nos outros pilares e não esquecer, mas de todos, voltando à pergunta inicial, que já me estou a desviar, Não tem problema. era mesmo, eu acho que o tema transversal de todos são as alterações a nível de emissões, sim. E achas que estamos no caminho certo? Ou seja, fala-se muito, lá está, na redução no tal 1,5 graus. Achas que a Europa está no caminho certo para podermos conseguir chegar a esse compromisso e esses objetivos que estão traçados? Assim, nós neste momento temos estudos que nos mostram para onde é que nós estamos a ir, portanto há vários estudos que nos estão a mostrar se nós estamos a cumprir, se lá vamos chegar, e depois há de tudo, ou seja, há estudos que nos mostram que não vamos chegar, há outros que mostram que sim, mas mais importante de se vamos chegar ou não àquela meta de 1,5 graus, eu acho que nós temos que pensar no que é que está a acontecer a nível europeu, com todas estas taxas, estas métricas, que são do mercado europeu. Portanto, sendo do mercado europeu e estando nós inseridos numa globalização, poderá haver aqui algum tema de desigualdade de negócios. Portanto, de oportunidades diferentes, de desigualdade de metas, mas por outro lado, se nós queremos efetivamente e temos que fazer por chegar a essas metas, também temos que ter alguma forma de acompanhar, monitorizar. E ser o motor para a mudança. Se a Europa também está a tentar um bocadinho por aí, tentar levar o mundo atrás também da Sim, o que eu vejo é que estamos a tentar regular, porque daquilo que não é a nossa experiência percebemos que temos que regular para depois acontecer, portanto estamos a tentar regular até para conseguir medir e acompanhar aquilo que é a posição da Europa. O desafio agora que eu vejo para a Europa é conseguir passar isto ao resto do mundo, portanto mas não vamos sozinhos, vamos levar os outros países connosco, os outros continentes também, para conseguirmos equilibrar, porque na verdade quando às vezes me falam do ambiente, eu costumo dizer muitas vezes, nós precisamos do planeta, mas o planeta não precisa muito de nós. Sim. Portanto, temos que conseguir equilibrar aqui estas questões todas relacionadas com as alterações climáticas e com as mudanças no planeta. E olhando aqui para a parte prática desta vertente, o impacto das emissões, por exemplo, nomeadamente na indústria, vamos dar o exemplo da indústria, tem outro tipo de impacto, nomeadamente associados ao produto, por exemplo, não é? Ou seja, de que forma é que isto se gera, não é? Este tipo de impacto diferente consoante a indústria que estamos a falar. Sim, nós temos, por exemplo, focando especificamente na indústria, nós quando falamos de emissões, nós temos as emissões da organização, mas depois temos a emissão do produto. E nós começamos a ver cada vez mais, até pelos projetos que vamos fazendo, que as empresas, além da necessidade de saberem, empresa, dando o nosso exemplo, KPMG, além de precisar de saber da minha pegada para ter as minhas métricas, eu preciso de saber a pegada dos meus produtos. E porquê dos meus produtos? Porque os produtos têm uma vida, o chamado ciclo de vida deles. Portanto, há matérias-primas que são extraídas, umas no nosso país, outras noutro país, outras até noutras geografias, outros continentes, e nós temos que perceber qual é que é o percurso que eles estão a fazer, de onde é que vêm as emissões. Isto porquê? Porque este percurso, esta análise de ciclo de vida, esta análise de carbono ao longo da cadeia de valor também,
pode nos permitir pensar e fazer diferente. Eu estou-me a lembrar que ontem, nas formações que estávamos a falar, falávamos de Design Thinking. O Design Thinking é uma ferramenta excelente para nós estarmos a pensar de que forma é que fazemos as coisas diferentes. Quando nós falamos de emissões ao longo da cadeia de valor e na indústria, podemos falar do ecodesign, de como é que nós podemos fazer isto de forma diferente, porque começa a ser obrigatório em alguns mercados nós termos a pegada de carbono, termos o impacto do nosso produto para podermos lá estar. Porquê? Porque nós temos na indústria, indústrias a produzirem produtos finais, portanto que vão para o consumidor, mas também temos indústrias que fazem parte de uma cadeia de valor, que produzem pequenas peças que vão ser introduzidas noutros produtos, e depois estes produtos também precisam da sua pegada de carbono. Portanto, isto depois é o efeito que eu às vezes lhe chamo bola de neve, que precisamos todos de estar a par. E mais do que isso, para fazermos ações diferentes, nós temos que conhecer muito bem onde estamos, o que é que temos e para onde é que queremos ir. Portanto, sem nós sabermos o ponto inicial, não conseguimos ir para o ponto futuro. E isto é o desafio que a indústria tem em mãos neste momento, que é conseguir mapear durante o seu processo produtivo onde é que estão as suas emissões, mas também na sua cadeia de valor, seja ela a montante ou a jusante, tem que pensar, refletir, e estamos a ver algumas mudanças de operações, começam-se a ver algumas mudanças de geografias para tentar limitar emissões, por exemplo, nos transportes, tentar limitar emissões nas extrações das matérias-primas, e vemos alguns projetos muito, muito interessantes, por exemplo, pensando em nós, consumidores, quando se ouvem as campanhas em Portugal do consumir português, do consumir local, além de estarmos a ajudar as comunidades e termos uma questão social, também temos uma questão ambiental, estamos a evitar transportes, estamos a evitar emissões, estamos a evitar deslocações, e isto é todo o desafio que eles têm quando nós pensamos no produto. Sim, no produto em si, não só no ciclo de vida, mas no produto mesmo em si. E quando falaste aqui no conceito do ecodesign, sentes que esse é um conceito que já está bem implementado em Portugal, ou seja, nós já pensamos, as nossas empresas, as nossas indústrias já pensam nessa perspectiva, numa perspectiva de ecodesign, numa perspectiva de pensar no ciclo de vida do produto. Sentes que isso já acontece? Eu acho que acontece em alguns setores, acho que noutros ainda não, mas acho que não é por não quererem. A verdade é que há alguns setores que não têm alternativas, ou seja, por exemplo, não fugindo muito ao tema, mas se pensarmos novamente nos transportes, neste momento, se nós quiséssemos fazer de forma diferente, termos um pensamento diferente no transporte marítimo, a verdade é que não temos tecnologia ainda que nos permite dar essa volta. Mas o ecodesign é muito isso. O ecodesign é chegarmos e pensarmos como é que nós podemos fazer este exemplo completamente diferente, o produto de uma forma completamente diferente. E eu lembro-me, por exemplo, para teres uma ideia, uma altura eu estive envolvida num projeto de uma caixa de vinho, uma caixa de madeira que levava 3 garrafas de vinho, que tinha uma pegada de carbono muito grande, ou seja, tinha um impacto muito grande, e na altura não se percebia porquê, porque estávamos a calcular o carbono na organização, depois fazíamos uma métrica de dividir por produtos, e em média um produto dava uma pegada de carbono, mas era muito alta. Então fizemos análise de ciclo de vida para perceber o que é que estava a acontecer àquela caixa de vinho para ter uma pegada tão grande, e percebemos que não era a madeira da caixa, não eram os parafusos, quer dizer, não eram parafusos, eram pregos da caixa, não era nada disso, era sim uma asinha que aquela caixa de vinho tinha em cima, porque tinha uma asinha que era feita de uma matéria sintética que vinha da Índia, por exemplo, e aquela asinha tinha 10 vezes mais carbono do que a caixa completa. São pequenos pormenores que nós se calhar nem conseguimos reparar imediatamente, que fazem diferença. Não? Sim, porque se pensarmos nisto, se nós pensarmos em trocar aquela asinha, melhoramos drasticamente a pegada de carbono da caixa, a empresa percebeu que poupava imenso dinheiro, porque vinha da Índia, e depois tínhamos outro tema que era aquilo não dava para reciclar, não dava para, ou seja, a seguir, depois de consumir aquela fibra, não era muito conhecida. E então, uma simples ideia do ecodesign foi, vamos fazer uma asa já embutida na madeira, portanto, a própria madeira tinha um buraco e nós pegávamos, então já não tínhamos um segundo material, já não tínhamos um segundo custo, e estava tudo uniforme, e além disso era muito mais fácil de reciclar ou de reutilizar, porque estamos a falar de um único material e não de vários. Por isso isto para mim é o segredo do ecodesign, às vezes muito simples. É interessante perceber que são eu estou impressionado porque também não conhecia, e é interessante perceber que uma pequena mudança num objeto faz toda a diferença depois na pegada que esse objeto tem. E não só na pegada, até no tratamento dele. Por exemplo, nós às vezes pensamos que um produto, fala-se muito agora dos copos de papel plástico, que não sabemos bem o que aquilo é. Aquele símbolo. Exatamente. Quando nós falamos deste tipo de material, eles têm vários materiais juntos, e um produto, quando vai para reciclar, quando tem que ser trabalhado,
tendo vários materiais misturados, é muito mais difícil de tratar, porque nós conseguimos reciclar. Por exemplo, porque é que nós reciclamos o vidro muito fácil? Fácil, salvo seja, mas de uma forma fácil. É porque é um unimaterial que nós conseguimos fundir e voltar a utilizar. A mesma coisa no alumínio, no inox. Se começarmos a misturar vários materiais numa peça, torna-se impossível, ou às vezes é mesmo impossível, de reciclar, porque teríamos que separar as componentes todas. Portanto, isto depois, além de ter as emissões diretas da produção, também tem as emissões a seguir, porque é melhor nós podermos ter um produto em economia circular do que termos um produto que nós usamos uma vez e depois vai para aterro e tem outro tipo de impactos, além das emissões, também tem outro tipo de impactos no solo, na disponibilidade. É pensar em todo o ciclo, não é? Desde a produção, depois até à parte também já de reciclagem, na verdade, não é? Ou seja, no fim de vida, digamos assim, ou na reciclagem do produto. Sim, por exemplo, eu estava agora a lembrar-me de um exemplo ainda continuando no ciclo de vida. Por exemplo, uma empresa que produza máquinas de lavar roupa ou louça, além de se preocupar com a concepção da máquina, ou, por exemplo, se for reportar as emissões, esta empresa, além de reportar as emissões do fabrico da máquina, também vai reportar as emissões do tempo de vida útil dela nas nossas casas. Isto porquê? Porque eu tenho a marca KPMG de máquinas de lavar louça, que produz máquinas de lavar louça, pode ser de eficiência A ou de eficiência E. E em função disso eu vou ter mais pegada de carbono ou menos pegada de carbono, porque eu também sou responsável por pôr no mercado um produto que vai consumir mais eletricidade do que o outro. Portanto, vai ter mais emissões associadas do que o outro. Isto depois também entra no que é a responsabilidade corporativa, a responsabilidade social das organizações, que no fundo tem impacto na pegada de carbono, sim, mas efetivamente é uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento e uma mudança de oferta, porque a verdade é uma. Há pessoas que vão tomar as opções pelas questões ambientais, há pessoas que vão tomar as opções pelas questões económicas. Portanto, também cabe às empresas conseguir forçar um bocadinho esta mudança no cidadão e nas pessoas, porque no final do dia isto só vai resultar se fizermos todos. Não... Sim, ou seja, quanto menos, digamos assim, quando a oferta for mais limitada também em termos de produtos que causam maior impacto no ambiente, não é? Limita-se também a escolha, não é limitar, mas aponta-se o caminho certo para as próprias pessoas, não é? Sim. Porque é o que estavas a dizer, a questão da decisão pessoal, não é? Impacta muito, porque uma pessoa pode ter a questão económica ou a questão ambiental, e isso varia muito de pessoa para pessoa, e aí também é a responsabilidade das empresas, não é? Não, e vemos isso, por exemplo, não falando de emissões, mas podemos falar dos plásticos. Sim. Os plásticos são o patinho feio, como nós às vezes dizemos nos últimos anos, mas a verdade é que o tema não é o plástico, o tema é os descartáveis, ou seja, não tanto o material, mas sim se nós vamos dar um único uso ao produto, ou se vamos usá-lo ciclicamente. E se nós pensarmos nos típicas louças de piquenique, toda a gente já fez um piquenique cheio de copos, plásticos, pratos, talheres, tudo de plástico. Hoje em dia, se alguém quiser fazer um piquenique desses, não consegue, porque não há à venda. Essa oferta Portanto, já não existe, não é? Está resolvido. Sim, Isto é um tema que não estou a dizer que é por uma melhor ou pior solução, são outra história, mas efetivamente está resolvido porque o tema é que não há oferta, portanto as pessoas não conseguem comprar e então condicionou-se uma sociedade a deixar de usar um tipo de produto. Às vezes não é preciso ser tão radical, basta começarmos a ter ofertas competitivas e a repensar, mas esta responsabilidade também é das empresas e muitas vezes dos governos também quando estão a legislar, para que consigamos colocar as nossas pessoas no rumo que são as metas também, que são os nossos objetivos e às vezes tem que ser assim. Acaba por ser a função do legislador também, muitas vezes, é apontar o caminho e qual é que é o melhor caminho para as próprias pessoas. Para mim é 100% a função, acho que é o mesmo caminho. Às vezes um melhor caminho, outras vezes um caminho mais ou menos. Isso é sempre discutível, não é? Isso é sempre discutível, mas pelo menos tem que apontar um caminho e estar disponível para fazer o caminho e se não der certo, mudar. Mas apontar um caminho é importante para as empresas também terem um rumo e também para serem comparáveis entre elas, porque senão entram naquele ciclo que muitas vezes dizem, mas eu estou a fazer tanta coisa, mas o meu concorrente não faz nada e depois consegue ter ofertas diferentes, preços diferentes, dinâmicas diferentes. Portanto, acho que a parte governamental é fundamental. Sim. E para terminar aqui a nossa conversa, Daniel, estamos a falar, precisamente temos vindo a falar aqui ao longo desta conversa que ESG é mais do que ambiente e tem muitos conceitos além do ambiente. Como é que esta vertente se liga aos outros pilares do ESG? Ou seja, como é que o I se liga ao S e ao G?
Ou OG, Sim. OG. Eu costumo dar aqui aqui uma origem, um conceito que é difícil de passar em palavras, mas que eu vou tentar. Geralmente o ESG, ou o tema da sustentabilidade, é visto como aqueles 3 círculos, onde cada círculo tem o E, o S e o G. Já andamos a falar de 3 círculos que se tocam. Mas para mim a forma mais fácil de ver e a forma mais operacional de vermos o ESG é termos o E, a parte ambiental, o planeta, como o círculo maior. Portanto, imaginamos um círculo grande de fundo, onde num círculo mais pequeno no centro vamos ter a sociedade, portanto tudo que forem as nossas pessoas, e depois num círculo ainda mais pequeno, no meio da sociedade, vamos ter o nosso governance, as nossas empresas. Porquê que eu gosto de ver o ESG assim? E geralmente quando estamos a pensar em estratégias para as empresas, ou estamos a trabalhar a sua estratégia de sustentabilidade, pensamos nisto assim, porque na verdade o planeta, a parte ambiental, é o que vai dar suporte. Nós, se olharmos para um sítio onde esteja com uma inundação, que esteja sem condições, a verdade é que podemos ter a melhor ideia de negócio, mas se o sítio for inabitável, não funciona. Claro. Portanto, o planeta é aqui a nossa base, o ambiente é a nossa base de trabalho. A seguir vem a sociedade. A sociedade porquê? Porque são as nossas pessoas. Nós ainda já temos muita inteligência artificial e muito automatismo, mas a verdade é que tudo isto é feito de pessoas para pessoas. Portanto, as pessoas, sejam elas os colaboradores ou as comunidades, é ali o nosso pilar a seguir à parte ambiental. E depois, no meio, aqui as nossas empresas, que na verdade vão ao pilar ambiental buscar recursos, mas também vão ao pilar ambiental deixar os resíduos. Portanto, tem aqui estas 2 setas, que geralmente uma entra e a outra sai, e depois temos as pessoas no meio, que também vão para a empresa. Portanto, a empresa vai buscar recursos a esta sociedade, mas muitas empresas, e cada vez mais, com a responsabilidade social e com as iniciativas de voluntariado, também dão muita contribuição à sociedade. E, portanto, eu gosto de olhar para isto desta forma. E quando pensarmos em estratégia, se conseguirmos pensar nestas interligações, nós conseguimos encaixar aqui quase tudo o que é voluntariado, tudo o que são iniciativas, sejam elas mais ambientais, mais sociais, mas conseguimos interligar e até fazer uma coisa diferente, que é puxar a sustentabilidade para o centro do negócio, porque o negócio deixou de ser um círculo à parte que toca um pouco no ambiente ou na sociedade e passou a ser o centro da sociedade e do ambiente. Portanto, vemos isto de maneira diferente e eu acho que é por aí que conseguimos muitas vezes bons resultados e boas estratégias. É uma perspectiva muito boa e é boa também para terminarmos aqui a nossa conversa. Muito obrigado, Daniela. Foi de facto aqui uma participação muito, muito relevante também para percebermos aqui os vários conceitos que englobam esta vertente do I. Por isso, muito obrigado pela tua participação. Obrigada eu pelo convite. Recordo que a KPMG tem uma equipa especializada para ajudar as organizações em temas ESG, sempre disponível para esclarecer quaisquer questões. Do meu lado é tudo. Muito obrigado a quem está desse lado. Até à próxima.